Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatória para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor de vocês aqui no curso e dono do canal. Na aula de hoje a gente vai para um novo átomo na química orgânica. A gente vai para novas funções baseadas não em oxigênio, mas em nitrogênio. E essa aula vai ser mais curta porque só tem três, na verdade. As aminas, as amidas e os nitrocompostos. Por que o nitrogênio também é outro átomo de bastante interesse? Porque o nitrogênio está em todo lugar. 70% do ar que a gente respira é gás nitrogênio. Então, na natureza, o nitrogênio é um átomo bastante disponível. Não muitas vezes para fazer ligação, porque o gás nitrogênio é pouco reativo, mas é muito comum você achar nitrogênio em quase todo lugar, principalmente em seres vivos. O nosso DNA, por exemplo, tem as bases nitrogenadas, justamente porque são feitas à base de nitrogênio. E por causa disso, o nitrogênio tem a sua própria classificação, tem suas próprias funções orgânicas características. E a mais comum é a amina. O que é uma amina? Uma amina ela é parecida, muito parecida, com o álcool. O álcool era uma cadeia carbônica ligada com o OH. Uma amina ela vai ter uma coisa muito parecida, um formato, uma estrutura muito parecida, só que ao invés de O vai ser com N. Ao invés de oxigênio vai ser com nitrogênio. Por exemplo, isso aqui é uma amina. Se você for ver, só fechar aqui, pronto. Você não vai atrapalhar. Isso aqui é uma amina. E por que eu coloquei NH2? O nitrogênio, por ser da família 5, ele vai tender a pegar mais 3 elétrons. Então ele pode fazer mais 3 ligações. Que é no caso, aqui o caso da direita, em que o nitrogênio está ligado com 3 hidrogênios. E nesse processo de fazer as 3 ligações, ele fica com um parzinho de elétrons em cima sem ligar com ninguém. Que a gente viu nas aulas passadas que é um par não ligante. Isso aqui vai ser completamente útil e necessário para entender o que a amina pode ou não pode fazer. Mas por enquanto vamos ficar só na parte de estrutura. A amina ela é basicamente um nitrogênio ligado direto numa cadeia carbônica. Do mesmo jeito que um álcool era um oxigênio, um OH, ligado numa cadeia carbônica. São coisas muito parecidas, só muda o átomo que está ligado na cadeia. Essa, por exemplo, é a cadaverina. A cadaverina que é o composto responsável por dar mau cheiro em cadáver ou em coisa podre de modo geral, corpo em decomposição. Ela é uma diamina porque você tem 2 nitrogênios ligados na cadeia, um na direita e um na esquerda. E como o nitrogênio ele consegue fazer 3 ligações, você consegue fazer vários tipos de amina. O nitrogênio ele pode se ligar com 2 hidrogênios, por exemplo, e uma cadeia carbônica. Ele pode se ligar com 2 cadeias carbônicas. E aqui tem um hidrogênio. E ele também pode se ligar com 3 cadeias carbônicas. Ele pode fazer todas as suas ligações com 3 cadeias carbônicas. E com isso a gente tem as 3 classificações de amina de acordo com a substituição. Isso aqui é uma amina monossubstituída. Por que é monossubstituída? Porque um dos hidrogênios, que era para ser um H, é uma cadeia carbônica. E se eu tivesse 2 cadeias carbônicas, seria dissubstituída. Porque eu coloquei 2 cadeias carbônicas. Eu fiz 2 substituições, 2 trocas, entre aspas, de hidrogênio para cadeia carbônica. E se eu trocar todos os hidrogênios, colocar 3 cadeias carbônicas, eu tenho uma amina trissubstituída. Em que todos os hidrogênios foram trocados por cadeias carbônicas. Tudo isso, lógico, vem do composto mais comum de nitrogênio que a gente vê, que é a amônia. Que não é um composto orgânico, porque não tem cadeia carbônica envolvida, mas a estrutura é a mesma. Não importa o que a gente faça. E lógico, a gente tem que lembrar, a gente vai ver isso mais na aula de compostos e propriedades da química orgânica, mas quanto mais hidrogênios tem, mais ligações de hidrogênio a amina vai conseguir fazer, e com isso, maiores vão ser os pontos de fusão e ebulição. Mas isso eu vou deixar para as próximas aulas. Como que funciona a nomenclatura de uma amina? Como que a gente dá nome para elas? Basicamente, a gente vai tratar
a amina como coisa de carbono em volta do nitrogênio. Do mesmo jeito que a gente via o éter como coisa de carbono em volta do oxigênio, aqui a gente vai fazer como coisas de carbono em volta do nitrogênio. Como que a gente pode ver isso na prática? Deixa eu pegar um exemplo aqui de amina, só para a gente ver na prática como que as regras se aplicam. As coisas básicas que a gente viu até agora, elas continuam. Os prefixos para falar quantos carbonos tem, começar pela ramificação e ir até a cadeia principal, tudo isso continua. O que vai mudar é como a gente olha. O que é a ramificação e o que é a cadeia principal. Por exemplo, vamos pegar aqui, nesse caso. E aí eu volto naquela figura para mostrar exatamente como que se faz. CH, ligação dupla CH ligado com CH3. É o seguinte, a gente tem 3 cadeias de carbono em volta desse nitrogênio. Qual é então a cadeia principal? A cadeia principal é aquela que leva em conta a maior sequência de carbonos com ligações duplas e triplas. Nesse caso está óbvio que a cadeia principal vai ser isso aqui. Na verdade, se você for levar em conta a função orgânica, é tudo isso aqui ligado no N. Essa aqui é a parte da cadeia principal. Na verdade, para ficar mais fácil de ver, deixa eu só demarcar a cadeia principal em si. Essa aqui é a parte principal, é a cadeia principal. E o resto é o quê? O resto a gente vai tratar como secundário. No caso, esse grupo aqui e esse grupo aqui. Isso aqui só a parte secundária. A parte menos importante, vamos dizer assim. Secundarias, mais fácil. Secundarias. E lógico, parte secundária a gente pode tratar como ramificação. A gente fez isso para éster. A parte secundária a gente pode tratar como ramificação e parte principal a gente pode tratar como cadeia principal. Então a gente pode tratar essas partes em vermelho como ramificações. Uma ramificação de um carbono só é um metil e de 2 carbonos é um etil. Só que é o seguinte, esse metil e esse etil estão aonde? Estão na cadeia principal? Na verdade não, estão no nitrogênio. Essas ramificações elas não estão nos carbonos da cadeia principal. Elas estão no nitrogênio. E eu tenho que indicar que essas ramificações estão no nitrogênio e não na cadeia principal, não nos carbonos da cadeia principal. Como que eu faço isso? Eu descrevo elas com N antes. Eu coloco o N antes justamente para mostrar que na verdade eles estão no nitrogênio. Se fosse uma coisa normal, que a gente fez até agora, eu só colocaria metil e etil. Mas eu tenho que falar que está no nitrogênio. Então o nome vai começar com N-etil e N-metil. Esses N's aqui é para mostrar que está no nitrogênio. Se está no nitrogênio, eu vou colocar em volta do N. Se eu não colocasse isso, você ia pensar que é para colocar aqui em volta. E não é isso que eu quero. Eu quero que você coloque em volta do nitrogênio, então eu tenho que te falar isso. E aí agora o resto continua igual. A gente escreveu todas as ramificações que tinha, que no caso está em volta do N. Então agora a gente vai para o grupo principal. Como seria isso aqui se a gente fosse descrever? Vou numerar aqui as cadeias. No caso, o primeiro carbono vai ser aquele mais perto da função orgânica, então vai ser aquele à esquerda. 1, 2, 3. Vou botar para cá, pronto. Então, como que eu indico 3 carbonos? Prop. Tem alguma ligação dupla ou tripla? Tem sim. Tem essa aqui, ó, uma insaturação ligação dupla no carbono 1. Então, prop 1 em, que é a ligação dupla em. E eu tenho que falar que é uma amina. E como que a amina acaba? Acaba com amina. Aminas acabam com amina no final.
Lógico que como isso aqui está no carbono 1, eu posso simplesmente juntar tudo e botar esse en junto com o prop. Então pode ser tanto prop 1 enamina, mas como isso aqui é 1, eu posso apagar esse 1 e juntar tudo de uma vez. Do mesmo jeito que a gente fazia antes. O detalhe agora é que a gente tem que falar onde estão as ramificações. Se são os carbonos da cadeia principal ou se estão em volta do nitrogênio que caracteriza a mina. O que muda até agora? Em essência, nada. O jeito de nomear o mesmo, a lógica da ramificação da cadeia principal para a função orgânica continua exatamente o mesmo, só muda que agora a gente tem que falar onde é que está as ramificações. Se é no nitrogênio ou se é na cadeia principal, nos carbonos da cadeia principal. Vamos supor então que eu tivesse essa mesma coisa, só que eu tivesse uma ramificação na cadeia principal, um CH3 aqui. Como que eu faço isso? Eu começo falando quem está em volta do N. O N é o mais importante. Então, nesse caso, ficaria N-etil. Eu começo falando de quem está em volta do N para não confundir. Pronto. Escrevi quem está em volta do N. Agora eu vou para a cadeia principal. Tem a ramificação na cadeia principal? Tem sim. Onde está? No carbono 2. 2-metil. E o resto continua igual. Prop, 3 carbonos em ligação dupla no carbono 1. E a mina, porque é uma mina. Então, essa parte aqui, que eu vou destacar de laranja, que tem N antes, é a parte que está ligada com o nitrogênio. E essa parte aqui que eu vou destacar de verde, que é o 2-metil, como não tem N antes, eu sei que isso aqui de fato é a parte da cadeia principal. E é assim que a gente indica. Começando sempre com as coisas em volta do nitrogênio e então indo para a cadeia principal. A gente também pode estender, que nem a gente fez com o éter, a gente pode tratar o N como a parte principal e tudo como ramificação. Esse aqui é o jeito não oficial. Vou até separar aqui, nomenclatura oficial, que é essa que a gente viu agora, e a nomenclatura não oficial, ou a nomenclatura que a gente também chama de nomenclatura usual. Nomenclatura usual, aquela que não segue a regra oficial que a gente sempre vê. A gente pode tratar isso daqui como se fosse tudo ramificação em volta, tudo. CH2, na verdade, CH3. E aqui eu vou botar CH2, CH2, CH3. Nesse jeito aqui, que nem a gente fez com o éter, vou falar o seguinte, o N é o principal, tudo em volta da ramificação. Quais são os nomes das ramificações? Isso aqui é um metil. Isso daqui, ramificação de 2 carbonos, é um etil. E essa aqui de 3 carbonos é um propil, porque tem 3 carbonos, prop indica 3 carbonos. Como que eu posso falar isso? Juntando tudo. E lembrando que é ordem alfabética. Então, primeiro vem etil, depois metil e propil, amina. Tratei tudo como se fosse ramificação e botei a amina no final, porque isso aqui é uma amina. E se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, ó. Essa daqui podia ser uma etanamina. Então, et, 2 carbonos na cadeia principal. Só tem ligação simples, an, e é uma amina. Ou também etilamina. Se eu tratar a cadeia como uma ramificação do nitrogênio. Então, etanamina, estou tratando isso aqui como uma cadeia principal e estou botando foco nela junto com o nitrogênio. Nesse jeito aqui de falar as coisas, eu estou tratando essa cadeia como só uma ramificação do N. No final das contas, quando tem coisa com cadeia dupla e com ligação dupla, ligação tripla e muita ramificação, a gente costuma usar esse jeito aqui que é o oficial. Agora, quando é coisa simples, que tudo está bem simplesinha, só ligação simples, coisa pequena,
é muito comum você ver desse jeito, tratando tudo como ramificação. Mas é uma questão de gosto e de uso. Você escolhe. E por que é importante a gente falar de amina? A gente falou dos ácidos carboxílicos, que são os ácidos da química orgânica, as coisas que liberam H+. Então, se os ácidos carboxílicos são os ácidos da química orgânica, quem são as bases? Quais seriam as bases da química orgânica? São justamente as aminas. Uma amina, a gente tem que lembrar que ela tem um parzinho de elétrons que não está fazendo nada. E esse parzinho de elétrons, em contato, esse nitrogênio com esse par de elétrons em contato com a água, pode pegar o H+ da água, em uma reação ácido-base. No caso, o ácido-base de Bronsted-Lawrence, se você quiser. Ou até mesmo de Lewis, que é o que a gente mais usa. Então, o nitrogênio dando elétron para pegar o H+. E se a água perdeu o H+, sobrou OH-. Então, as aminas são básicas. Elas aumentam a concentração de OH- no ambiente, justamente por causa do par de elétrons que não está fazendo nada aqui do nitrogênio. Água, lógico, a gente sempre pode pensar em água assim, isso aqui é H2O. E esse parzinho de nitrogênios ele pode pegar o H+ da água. Pegando o H+ da água, ele vai ficar desse jeito. Ficando desse jeito, no caso o N fica positivo, né, porque ele pegou uma carga a mais, e sobra OH-. Isso aqui é a característica básica. Isso aqui é o que faz a amina ser básica. Quando o nitrogênio é usado para fazer isso, liberando o OH-, você acabou de aumentar o pH do meio, está mais básico. E lógico, tudo tem em volta do par de elétrons do nitrogênio. Então, se fosse uma amina dissubstituída, a mesma coisa ia acontecer. Se fosse trissubstituída, a mesmíssima coisa iria acontecer. E assim por diante. Então, não interessa se é uma amina com 2 cadeias carbônicas, 3 cadeias carbônicas ou uma cadeia carbônica. Tudo que importa está aqui em cima. E é por isso que toda amina vai ser básica. E se toda amina é básica, a gente consegue reagir com ácidos, né? Ácido reage com base. Quem que é o ácido da química orgânica? O ácido carboxílico. Quem que é a base da química orgânica? A amina. Se eu junto os dois, eu consigo ter uma reação ácido e base. Como que a gente pode ver isso? E agora para amidas? Vou fazer aqui um ácido carboxílico, qualquer um, isso aqui tá bom. E aqui tá a nossa amina, ligado com CH3, desse jeito. A gente tem que lembrar que o oxigênio está puxando os elétrons do carbono. E aqui está formando um polo negativo, e aqui está formando um polo negativo. Porque o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então ele puxa os elétrons do carbono, de um jeito que aqui em volta fica com muito elétron e em volta do carbono fica com quase nada. Por isso que é um polo negativo em volta do oxigênio. E se os O são polos negativos, isso quer dizer que o carbono é um polo positivo. Se tem negativo, tem positivo juntos. Se quem tem mais elétron em volta é mais negativo, quem tem menos elétron em volta, quem está sendo puxado, vai ser mais positivo. A gente tem coisas negativas aqui em cima, que são os elétrons do nitrogênio, e uma coisa positiva, que é o polo positivo do carbono. Eles podem muito bem se encontrar. E através de uma reação que eu não vou passar o passo a passo aqui, o C pode se ligar ao N, ou no caso o N do nitrogênio da amina pode se ligar ao carbono do ácido carboxílico, formando justamente a amida. C-O, N, CH3H. Mas eu botei só um H. Onde que foi o outro H? Muito simples. Ácido e base, no final, vai dar uma coisa parecida com água, por exemplo. Uma das possibilidades é água. Esse H aqui, que saiu, que não está mais ali, foi se juntar com o OH
do ácido carboxílico. H com OH dá H2O. Então, para mostrar melhor o que eu estou falando, deixa eu desenhar o N assim, o hidrogênio assim, ó. E no caso, esses dois aqui vão se juntar. E se esses dois se juntam, sai H com OH, sai água. E é por isso que um dos produtos da produção de amidas, né, junto com a amida, sai também água. Então, qual que é a característica geral disso aqui? Um ácido carboxílico reagindo com uma amina vai dar uma amida. O nome é confuso, eu sei porque é muito parecido. E água. Porque o H de um com o OH do outro se junta para liberar água. E isso, com a quebra dessa ligação aqui, o fato que esse OH sai vai liberar um espaço. Com essa ligação OH quebrando, vai abrir um espaço para uma coisa nova entrar. E o que é essa coisa nova? É justamente o nitrogênio, que entra no lugar e forma essa nova função orgânica. No caso, a função amida está bem aqui. Isso aqui é a função amida. C dupla O com um N que vem depois. Então, amidas nada mais são do que resultados de produtos de resultados de reações ácidos e bases, de ácidos carboxílicos e aminas. E lógico, do mesmo jeito que tem a amina, a amida tem sua própria nomenclatura, seu próprio jeito de nomear, mas que é muito baseado na nomenclatura da amina. Como que a gente faz a nomenclatura de uma amida? Do mesmo jeito da de uma amina, para ser sincero. A diferença é que ao invés de acabar com amina, vai acabar com amida. É a mesmíssima coisa. E na verdade eu acho até mais tranquilo. Por quê? Vamos fazer isso aqui, ó. Pegar esse exemplo aqui para fazer junto. C dupla O ligado com N. Aí eu vou botar 3 carbonos aqui, H3, H2, H2 e aqui embaixo um CH3. Na amina tinha uma parte principal e uma ramificação, que a gente viu. E a gente seguia a mesma ordem que a gente viu antes. E na amida vai ser exatamente a mesma coisa. Só que no caso eu consigo definir com muita exatidão quem vai ser a parte principal. A função amida não é isso aqui, ó, C dupla O com N? Não é isso que caracteriza uma amida? Então o que vai ser a parte principal? É a parte que leva esse carbono, é a parte que está levando isso daqui, que caracteriza essa amida. E qual é a cadeia carbônica que está levando esse carbono? Essa daqui. Ah, mas você vai falar, pô, mas essa daqui não é a maior sequência? É a maior sequência, mas ela não está levando a função amida junto. O carbono que leva a função amida está aqui e não lá embaixo. Mesmo se tivesse um carbono só, mesmo se isso aqui tivesse um carbono só, ainda assim seria a parte principal. Porque é ela que leva a função orgânica. E lógico que todo o resto vai ser uma simples ramificação. Tudo que tiver em volta do N. Então, de novo, do mesmo jeito que a gente fez para a amina. Isso aqui é a ramificação. E essa parte aqui é a cadeia principal. A parte principal. Agora vamos juntar tudo. Eu tenho que também falar das ramificações. Mas quais ramificações eu vou falar? Em volta do nitrogênio. Exatamente como a gente fez para a amina aqui em cima. A gente primeiro descreveu as coisas em volta do N e começamos com ela. N-etil, N-metil. Aqui é exatamente a mesma coisa. Quais são as ramificações que a gente tem? Ramificação de um carbono só. Mete um carbono, acabando com il, metil. E 3 carbonos. 3 carbonos é próprio, acabando com il, propil. Essas são as ramificações em volta do N. Então, eu vou começar com elas. Metil começa com M, propil começa com P, então metil tem que vir antes. Então, N-metil, N-propil. Escrevi todas as ramificações em volta do N. Agora eu vou para a cadeia principal. Tem ramificação na cadeia principal? Não.
E tem quantos carbonos nessa cadeia principal? 2. Então, et. Qual o tipo de ligação que eu tenho nessa cadeia principal? Só ligação simples. Então, an. E isso aqui é uma amida. E amidas, que nem eu falei, acabam com amida. Amina acaba com amina e amida acaba com amida. Então, já que só falta a função orgânica, eu vou botar aqui amida, que nem a gente sempre fez. Essa aqui é a N-metil, N-propil, etanamida. Então, N-metil, N-propil tem uma ramificação de um carbono e outra de 3 carbonos em volta do N, especificamente. Et, a cadeia principal de 2 carbonos, só tem ligação simples, que é an. E é uma amida porque acaba com amida. Onde a gente tem aplicações para fazer uso de amida de modo geral. Aminoácidos, por exemplo. Por que aminoácido tem esse nome? Porque tem uma parte ácida, que é o ácido carboxílico, que está de verde aqui do lado, com a seta verde, e uma amina, que é indicada pela seta azul. Amina com ácido, aminoácido, que são a base das proteínas. Por que são a base das proteínas? Deixa eu desenhar um aminoácido aqui, a estrutura básica de um aminoácido, só para ficar mais fácil. Então, o CR tem aqui o NH2, que é a amina, desculpa. Aqui está ligado com uma função ácido carboxílico. E aqui está ligado com hidrogênio. Vamos supor que eu coloco 2 desses, né, 2 aminoácidos para interagir. A pergunta é, mas se eles têm a mesma estrutura, o que está mudando? Tá vendo essa coisa aqui em cima? Esse R? É isso que diferencia um aminoácido do outro. Eu estou falando o seguinte, ó. Isso aqui, em volta desse carbono aqui no meio. Isso aqui, esse hidrogênio e esse grupo ácido carboxílico sempre vão estar lá. Constante, não vai sair. O que vai mudar é justamente isso aqui de cima. Cada aminoácido vai ter seu próprio grupo R, que a gente fala, que é o que diferencia ele de todos os outros. Vou desenhar mais afastado só para ter espaço de fazer seta depois. Senão fica muito tumultuado, fica difícil de ver. Então C dupla O ligado com OH. A gente acabou de falar que a amida nada mais é do que o resultado de uma reação de um ácido carboxílico com uma amina. Aqui está a sua amina. E aqui está o seu ácido carboxílico. Então, se eu tenho os dois um perto do outro, quer dizer que quando eu juntar os dois eu vou ter uma reação. Exatamente que nem eu tive aqui na parte de cima. Exatamente igual. O N da amina, o nitrogênio da amina, vai interagir com o carbono do ácido carboxílico. Isso aqui vai dar o quê? Então, esse carbono aqui estava ligado com esse R aqui antes. Estava ligado... Peraí. Desenhar de uma vez, vai. De trás para frente. Esse aqui continua igual. Aí esse estava ligado com um R aqui, que é o que diferencia cada aminoácido. Um H. Tá ligado com N. Continua ligado com N. E esse N agora vai se ligar com esse carbono aqui. E como que está esse carbono, né? C dupla O. No caso, NH2 aqui. Ligado com outro C, né? Isso aqui está ligado agora com outro C. Aí C, R, H, NH2. Eu só junto, e lógico, vai soltar água também. Então, o nitrogênio da amina vai interagir com o carbono do ácido carboxílico. E o OH, para onde que foi esse OH? Do mesmo jeito que aqui em cima. Esse OH do ácido carboxílico interagiu com esse H da amina para virar água. Esse OH do ácido carboxílico vai interagir com um dos hidrogênios da amina e por isso libera água. E no final todo o resto vai se juntar. Com isso, a gente acabou de criar uma amida. Aqui está a amida. C dupla O com um N.
E o que é isso aqui? Isso aqui em biologia é o que a gente chama de peptídeo. O peptídeo nada mais é do que uma junção de aminoácidos. E se eu juntar vários aminoácidos, se eu juntar muito aminoácido, eu vou ter igual a proteína. Uma proteína nada mais é do que uma junção de vários aminoácidos formando amidas, isso aqui, só que numa cadeia muito comprida e com uma estrutura bem definida. Então, para a química, uma proteína nada mais é do que uma poliamida. É como se fossem várias amidas se juntando, vários tipos dessa ligação aqui se juntando para formar uma coisa maior. Essa ligação aqui ela é bem forte e ela é flexível, então a proteína ela não fica rígida, ela consegue se mexer se for necessário. E essa é a importância da amida na biologia. É muito importante a proteína ter mobilidade. Proteína rígida, na verdade, ela não consegue fazer muita coisa. Proteína mais maleável, ela consegue se adaptar. E a ligação do tipo amida, que é essa daqui, ela garante justamente isso. E a aplicação 2 é em tecidos. Se você tem alguma roupa esportiva, provavelmente tem poliamida como composição do tecido. E o que é uma poliamida? É justamente isso daqui. Para a química, poliamida, tecido de poliamida e proteína é a mesma coisa. Só muda o lugar e a função. Mas a junção de várias amidas está firme e forte. E por que poliamida é muito usado para tecido? Primeiro, os átomos envolvidos são muito leves. Nitrogênio, carbono, oxigênio são átomos leves. E segundo, eles interagem muito bem com água. Isso aqui é bastante polar, esse tecido é bastante polar. E se é muito polar, consegue interagir muito bem com água, que também é polar. E uma coisa que interage bem com água vai permitir com que a água que é o seu suor, a bem dizer, saia pelo tecido, não fique retido. Quem já correu sabe o quanto que é incômodo você correr com uma camisa encharcada de suor nos primeiros 5 minutos. A malha da poliamida ela é toda furada, porque você consegue fazer ela ficar assim, e ela interage muito bem com a água, então você cria um sistema de ventilação que permite que a água do suor saia e o vento entre. Né? Aquele ar em volta entra, isso te refresca. Água com vento é um sistema de refrigeração, você está ficando mais frio. E quem já correu no sol, quem já correu no parque, na praia, sabe o quanto que esse tipo de coisa ajuda. E é por isso que poliamida ou é tecido principal ou é tecido de apoio em muita roupa esportiva. E a gente vai acabar agora com os nitrocompostos, que não é que são os menos importantes, mas é o que tem menos coisa para falar, porque é o que tem menor diversidade. Os nitrocompostos, eles são os mais simples com nitrogênio, na minha opinião. Eles têm a presença de um grupo chamado grupo NO2, que é conhecido como grupo nitro. Então, um nitro composto é um composto que tem um grupo nitro, que tem um NO2. Como que se dá o nome dele? Na verdade é bastante fácil. Para falar que tem nitro, a gente tem que falar que ele está lá. Só que o nitro é um grupo tão, mais meia boca, meia bomba, que é como se ele fosse tratado como ramificação. Vai ser sempre nitro alguma coisa. O que é isso aqui? Isso aqui, se fosse biocarboneto, seria um etano. Como que eu falo que tem um nitro no grupo etano? Nitro, etano. Só isso. E se eu tivesse uma cadeia maior, em que o nitro tivesse uma posição mais específica? Deixa eu botar aqui, vai. Mesma coisa. O que muda? Nada. Absolutamente nada. Vou fazer exatamente as mesmas coisas que eu fiz. Então, na verdade, só para ficar mais fácil, para ficar uma coisa mais ilustrativa, vou botar também uma ramificação. Vamos fazer primeiro aqui a numeração. O carbono mais perto é aquele mais perto da função orgânica. Isso nunca mudou. Então, o meu critério não é a ligação tripla. O meu critério é o NO2. E o carbono que está mais perto é esse carbono aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Essa é a minha cadeia principal. Vou descrever as coisas em volta. Tem ligação? Tem ramificação? Tem.
Tem grupo nitro? Também tem. Então, quem que vai vir antes, o grupo nitro ou a ramificação? Não importa o que aconteça, a ramificação é sempre a coisa menos importante. A gente viu que a ramificação é a coisa mais baixa que tem. Então, entre a ramificação e a função orgânica, a ramificação com certeza vai vir antes porque é menos importante. Então, fica 2-metil, porque é uma ramificação de um carbono só. 2-nitro, porque tem um grupo nitro, tem um NO2 no carbono 2. E agora eu vou descrever a parte principal como se fosse um hidrocarboneto. 4 carbonos, but, tem uma ligação tripla no carbono 3. 3 in, né, in ligação tripla no carbono 3, exatamente como está aqui. E como é para tratar como se fosse hidrocarboneto, acaba com o outro. 2-metil, 2-nitro, but, 3-ino. A nomenclatura é exatamente como a gente fez até agora. A diferença é que esse grupo nitro ele vem no começo e não no final. E claro, mesmo ele vindo no começo, não sendo tão importante aspa, como outras funções orgânicas, ele ainda é mais importante que o grupo metil. Então por isso que ele veio depois do metil. Do menos importante para o mais importante. O menos importante sempre vai ser a ramificação de carbonos. E assim você consegue nomear qualquer grupo nitro que você quiser. E grupo nitro é basicamente isso. Gente, essa ficou por aqui. Se te ajudou, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos que com certeza tem dificuldade nessa parte. E se você quer aprender mais química, mais rápido e melhor, aprender mais em menos tempo, me segue no Instagram, @prof.matheusgaldino, que eu posto coisa quase todo dia tentando ajudar vocês a aprender química de um jeito mais inteligente. Gente, vejo vocês na próxima aula. Até mais.